Olá, meu nome é Isabela Augusto Rosa, eu sou atriz e pesquisadora e vou me formar esse ano em Teatro Bacharelado pelo Centro Universitário do Sagrado Coração. Meu orientador se chama Ronaldo Zafas e juntos estamos desenvolvendo uma pesquisa de iniciação científica e o tema é a teatralidade e performatividade do corpo na atuação sob a ótica das mulheres que ocupam o centro da cena. O nosso principal objetivo é conseguir compreender como se dá a construção do corpo nos possíveis limites entre o campo teatral e o campo performativo. Nessa pesquisa, a gente gostaria de entender o que define teatralidade, o que define performatividade, como esses conceitos se construíram ao longo do tempo, né? E onde eles se encaixam, onde eles se diferenciam. E para isso, então, a gente começou com uma revisão bibliográfica para saber o que autoras e autores estariam falando sobre esse assunto, quais são os conceitos já definidos ou já propostos de teatralidade, como surgiu a performance e quais são os elementos que aproximam esses dois lugares e se realmente são lugares diferentes. Bom, para a gente dar seguimento para nossa pesquisa, pensamos em fazer entrevistas com alguém que fosse do campo do teatro e alguém que fosse do campo da performance, fazendo as mesmas perguntas para entender qual seria a diferença dessas visões ou o que elas estariam em acordo, né? Então, quando a gente foi fazer a escolha dessas pessoas para entrevistar, foi aí que começou a ser construído esse viés feminista na nossa pesquisa, porque nos questionamos assim: por que entrevistar artistas, atores, performers homens, se podemos escolher algum grupo teatral ou alguma atriz ou artista que se identifique como mulher? Porque se a gente for parar para pensar, vivemos numa sociedade estruturalmente machista, onde os direitos das mulheres nunca são 100% assegurados. As mulheres, elas sempre estão numa condição de inferioridade, onde o homem tem uma facilidade maior de se inserir nesses espaços das universidades, das pesquisas. Então foi do nosso desejo de procurar essas mulheres para que elas pudessem também ter essa visibilidade enquanto artistas. Escolhemos uma peça de teatro de uma companhia chamada Teatro Enlatado. Então fizemos a entrevista com as duas atrizes que fazem essa peça, que é a Mariana Mantovani e a Maíra de Grande. A sinopse desse trabalho é que são um casal, né, de mulheres lésbicas sofrendo ataques homofóbicos onde elas moram. Uma é estrangeira, a outra é brasileira, e a partir disso, então, começa a se desenvolver a cena. Já no campo da performance, escolhemos a performer, ou atuadora, como ela gosta de se chamar, Camila Bastos Bacelar, com a sua performance 6 minutos. Ela já desenvolveu alguns artigos, né, sobre esse trabalho. Nessa performance, ela fala sobre o aborto, então ela gosta de fazer em banheiros públicos masculinos, ela está nua, e a partir disso, a performance se desenvolve sempre dentro de 6 minutos. A partir disso, dessa conversa que a gente teve, tanto a entrevista com as atrizes quanto a entrevista com a performer, e junto com as referências bibliográficas, fomos montando esse trabalho, ele foi se desenvolvendo. Então, percebemos, por exemplo, que é sempre necessário que exista uma pessoa atuando ou fazendo a ação cênica e uma pessoa assistindo como espectadora, porque é no encontro desses dois lugares, desses dois seres, em que algo acontece. E ali está o momento em que esses corpos se encontram e esse diálogo teatral ou performativo acontece. No nosso trabalho, o corpo tem um lugar primordial, o corpo que atua, o corpo que está ali assistindo, e principalmente pensando também na importância do corpo político da mulher. Essa não é uma pesquisa excludente, porque além dessas referências bibliográficas e de trabalhar com essas mulheres, né, que são artistas da cena, também dialogamos com outras referências bibliográficas de pessoas que se identificam como homens. A gente só se preocupou em buscar nesse momento, principalmente por eu ser uma pesquisadora, né,
mulher, me identifico como uma mulher. Então, para mim, foi importante pensar todas essas questões a partir do viés político feminista, pensando no corpo da mulher enquanto pessoa na sociedade também. Ao final dessa pesquisa, a nossa proposta é de fazer uma cena prática para que essa questão de corpo e de atuação possa se fazer viva no meu corpo. Então eu proponho uma cena teatral ou performativa, não sei, uma cena que esteja tensionando esses lugares e pensando principalmente na temática da mulher, como, por exemplo, Safo de Lesbos, que foi a primeira poetisa grega a chamar a atenção, a se destacar no meio dos homens. Enfim, algumas dessas referências que a gente foi colocando na cena a partir disso. Com esse trabalho, o que a gente busca não é trazer alguma resposta ou dizer isso é teatro, isso aqui não é teatro, ou provar algum conceito de estabelecer um limite exato de onde essas coisas se aproximam ou se distanciam. Na verdade, o que a gente se interessa é em criar proposições, entender, né, a partir dessas visões diferentes, quais são as possibilidades para esse assunto, para a gente aumentar essa gama no teatro. Porque quando eu fui fazer a pesquisa, né, dos materiais de estudo, eu achei muito difícil de encontrar trabalhos tanto cênicos, quanto performativos, quanto artigos científicos, né? Trabalhos que colocassem a mulher lésbica, por exemplo, como algo principal. Quando eu fui pesquisar, eu me deparei com um vazio quando se tratava desses assuntos. Poucas pesquisas sobre isso. Então eu pensei, por que não? Né, como a gente está pesquisando nesse trabalho, essas questões que envolvem politicamente a mulher e as mulheres, então é do nosso interesse de que fomente mais tanto a mulher no teatro, as mulheres pesquisadoras, as mulheres artistas e os assuntos que essas mulheres nos trazem, como também a lesbianidade, o aborto, que é um tabu muito grande no Brasil, por ainda ser proibido pela lei. Então a gente quer tensionar esses limites, a gente quer questionar e colaborar com a pesquisa e com o desenvolvimento dessas questões. Quantas poesias e cartas já escrevi para pessoas que nem têm mais rosto. Tantas coisas chorei hoje. Uma pena. As saudades que não voltam nunca mais. E falando em falsidade, se eu for lésbica mesmo, eu sou bem fajuta. Sabe assim? Sei lá, dizem que as pessoas bissexuais são indecisas e isso é um erro bem grandão. Eu posso afirmar que é. Com que propriedade, eu não sei. Eu só sei que o que importa é que o perigo mora na inocência das meninas distraídas. Que eu vou ter que tocar nas feridas, sabe? Aquelas que já não sangram há muito tempo. E daí quando você rela, você percebe que não. Elas nunca pararam de sangrar. Eu sou tão indecisa. Falar o quê, sabe? Repetir sempre as mesmas histórias. Histórias que podem, sei lá, nem ser reais. Mas o que é o real? Se o meu corpo e tudo que ele registra e acessa, ele entende como verdade, então histórias que podem ser mentira para todas as outras pessoas, se eu acredito, se eu vejo, para mim podem ser a mais absoluta verdade. Você já parou para pensar isso? Que tudo é relativo? Eu era gases puro, ar, espaço vazio, tempo. Eu era ar, espaço vazio, tempo. E gases puro, assim ó, espaço vazio. Eu não tinha formação.
Eu não tinha formatura, não tinha onde fazer cabeça, fazer braço, fazer corpo, fazer orelha, fazer nariz, fazer o céu da boca, fazer um falatório, fazer músculo, fazer dente. Eu não tinha onde fazer nada dessas coisas. Imagina que patético dizer que isso aqui é o meu manifesto. Que tipo de Isabela eu seria? Eu fico me perguntando se eu realmente quero descobrir quem eu sou. Poética e patética. Mas sabe, eu não vou chegar pra alguém e ficar falando das coisas que eu senti ou que eu pensei. A outra pessoa também pensou e sentiu coisas. A gente compartilha o que é relevante. Essas minhocas que ficam na nossa cabeça, elas andam por aí com a gente. Abraço a armadura de quem se veste com espinhos. Cambaleante sou nada que transita nesse mundo. Fecho os olhos e perco todos os meus caminhos e tenho a sensação de estar cada vez mais no fundo. Não são braços, mãos nem pernas que hão de me salvar. Aqui há uma tristeza sólida de quem não encontra um lugar. A cada passo que eu caminho é mais difícil caminhar e tudo passa até quem salva não tem tempo para estar. Quem se apodera do meu peito, de repente quer ficar, num outro súbito momento não aguenta o meu olhar. Mas quem me dera, ai, quem me dera se essa dor fosse o meu fim. Mas é o início de uma dor que fere como um marfim. Pedra suja, eu tropeço, sei que não há onde está. Ou eu fujo desse inferno, ou mergulho para afogar. Eu suplico, por favor, alguém me apaga dessa existência, que essa melancolia rude já é falta de essência. Não sou nada, eu sei disso. E Pessoa já dizia, falhei em tudo, em tudo. Não só em tabacaria. Porque eu não queria admitir pelo que eu realmente estava apaixonada. Aí eu te pergunto, faz sentido? Se maconha fosse bom, nascia fumando, não tomando leite. Se você falar que você não tem medo do que a sua família vai pensar, então você tá tendo uma família errada. Família errada pra mim é mamão com açúcar. O que não é, é o medo. Mas quem faria se não fosse eu? Pisar nesses terrenos desconhecidos. Alguém faria, mas eu não. E aí o meu corpo, que é a minha única realidade, não seria senão alguém que poderia ter sido. Ninguém pula do precipício sozinho. Mas eu pulo? Eu escrevo para quem?